Vamos lá, gente. Penúltimo dia, Lucas 23. Amanhã teremos nosso último dia. E acredito que vocês vão ficar com saudade, hein? Todo dia escutando a palavra de Deus. Mas vocês podem continuar. Atos é logo em seguida. Só manter a rotina, manter o ritmo e vai até Apocalipse. Lucas 23, versículo 1. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Vamos parar aqui no 7. Depois a gente continua o julgamento de Jesus. Qual foi a acusação que imputaram a Jesus? A primeira, que ele estava ensinando que não se deveria pagar impostos a César. Uma acusação totalmente caluniosa. Como vocês viram em capítulos anteriores, os sacerdotes tentam pegar Jesus numa pegadinha para que ele falasse que não era para pagar impostos, e Jesus vira para eles e fala exatamente o oposto, fala: dai a César o que é de César. Então essa acusação que está sendo imposta aqui a Jesus é uma mentira. E depois eles colocam que ele se autodesigna Cristo, o rei. O fato dele se autoproclamar rei dos judeus, para Pilatos, não ia dizer muita coisa. Talvez, se ele tivesse um número elevado de seguidores, pudesse falar: esse Jesus está tentando pegar o meu lugar aqui de soberania. Mas não era o caso. Então, o que eles tentam? Tentam imputar Jesus um rebelde contra os impostos de Roma. Só que isso deveria ser comum para Pilatos. Quantos judeus não deveriam estar inconformados com os pagamentos de impostos? Pequenas rebeliões aconteciam corriqueiramente. Chega Jesus. Quem são os seguidores de Jesus? Quem os grandes revolucionários que estão em Jesus? Quantas centenas de pessoas? Sumiram todo mundo. Então Pilatos olha para aquilo e fala: poxa, nunca escutei esse tal de Jesus como um rebelde contra os impostos, então vocês estão querendo fazer tempestade em copo d'água. Tanto que no versículo 4 Pilatos fala: não encontro motivo para acusar este homem. Só que os sacerdotes estavam lá, continuavam: não, mas isso. E Pilatos o que faz? Quando descobre que ele era galileu, ele acha um jeito de se livrar desse problema. Deixa isso pra lá, eu não vou perder meu tempo com essas acusações bobas de vocês. Se ele é galileu, manda ele para Herodes. Herodes estava ali em Jerusalém também, então manda ele para Herodes, ele vai lá falar com Herodes e pronto. É tipo Tropa de Elite, aquela parte do filme: Maré zero, os corpos estão em área de maré 1, não, tem corpo de maré 2. É um tentando jogar pro outro o problema. Então Pilatos, ele não dá muita bola e manda Jesus para ir falar com Herodes. Vamos continuar aqui então, versículo 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Olha que interessante. Então Jesus vai para Herodes. Herodes tinha uma certa curiosidade de encontrar Jesus, porque escutava sobre Jesus. Herodes, apesar de ter matado João Batista, ele simpatizava um pouco com João Batista, mesmo João Batista dando diversas acusações contra ele, e João Batista foi quem falou que Jesus era o Messias. Então, tinha uma curiosidade em Herodes sobre quem era esse Jesus e o que Jesus faria. Então, Jesus vem ao encontro de Herodes. Herodes talvez pense: poxa, será que João Batista dava certo? Vamos ver se ele faz alguns milagres aqui, como por exemplo Moisés, quando encontrou o faraó, que fez lá os feitos para mostrar o poder de Deus e tal. Mas Jesus fica o quê? Em silêncio. E esse é um momento que não tem um foco aqui, mas se nós pararmos para pensar a situação, Herodes com interesse em Jesus, Herodes teoricamente estava com controle da vida de Jesus. Herodes fala: ninguém vai crucificar esse homem, ele não será crucificado. Mas estava Jesus cedendo a uma tentação, a uma vozinha no ouvido, dizendo: vai lá, faz um milagre para deixar ele feliz e pede para que ele te liberte. Ganha amizade de Herodes, que esse cálice vai ser passado de você. Mas Jesus, ele sabia a sua missão aqui na terra. E Jesus fica em silêncio. Eles vão, e assim vai ser durante todos os momentos finais, vão humilhar Jesus, vão fazer pouco caso de Jesus, vão ridicularizar Jesus. E é interessante aqui que até nos momentos finais de Jesus traz conciliação. Herodes e Pilatos, que até então eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Muito provavelmente por Pilatos saber que Herodes tinha esse interesse em Jesus, respeitou a sua jurisdição, mandou para lá. Herodes deve ter ficado satisfeito: poxa, mandou para cá, vou lá
levar Jesus até lá, vou trocar uma ideia com esse Pilatos. Foi lá, fizeram as pazes. Versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. Note bem aqui. Sacerdotes, autoridades e o povo. Isso aqui não é uma conspiração somente da alta cúpula do judaísmo. Todo o povo judeu estava envolvido nessa trama. Dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Pilatos tenta aqui uma cartada de paz. Não achei nada contra esse homem. Vocês falam que ele está tentando fazer uma rebelião contra o Império Romano. Não vi nada que justificasse isso. Herodes, por sua vez, também não achou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos castigar ele aqui. A gente dá um castigo para ele. Mata a vontade de vocês de uma vingança com esse tal de Jesus. E vida que segue, tá bom? Não. Os judeus não estavam satisfeitos com isso. Pilatos estava disposto a castigar um homem sem culpa. Ou seja, um castigo até indevido. Mas os judeus não queriam só isso. Eles queriam mais. Eles estavam com sangue nos olhos. Fala aqui que era costume soltar um preso durante essas festas. Então ele faria esse castigo. Soltaria ele, cumprindo a regra, e crucificaria Barrabás, que era, como a gente vai ver aqui, de fato um rebelde. Só que o povo não queria isso. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Note que um romano, sem conhecimento das escrituras nem nada, não acha culpa em Jesus e tenta a todo custo, por 3 vezes, libertar Jesus. Gente, vocês estão ensandecidos, mas vocês não estão pensando direito. Esse homem não tem culpa. Como é que eu vou crucificar esse homem? E tal povo, crucifica, crucifica, crucifica. Ao chegar nesse ponto, Jesus preso, sendo julgado pelos romanos, sem falar nada, o povo tinha entendido finalmente que Jesus não estava ali para derrubar o Império Romano. Provavelmente todos, nessa história aqui, todos, esperavam uma palavra de Jesus. Os sacerdotes, para que Jesus falando, talvez ele encontrassem mais motivos para acusar Jesus. Pilatos, que está curioso aqui, querendo saber, rapaz, o pessoal tá aqui te acusando, rapaz. Vamos lá, fala alguma coisa, que seja pro bem ou pro mal. Ou se declara realmente aí alguém que está tentando me derrubar, um guerrilheiro, ou se defenda. Herodes, que estava muito curioso em saber de Jesus, e Jesus nem tinha um para ele. E o povo. O povo provavelmente esperava um discurso de Jesus desses, como a gente vê, de políticos aí em manifestações. Eloquente, conclamando o povo para uma briga contra os romanos ou qualquer coisa do gênero. E Jesus faz o quê? Frustra todos ao ficar em silêncio. Só que esse silêncio gritou mais alto do que muitas palavras. Só que esse grito incomodou o povo judeu. Não era o grito do silêncio que o povo judeu esperava, não era o grito da submissão que o povo judeu esperava, eles esperavam o grito da luta, o grito da revolta. Tanto que, quem eles preferem soltar? Barrabás. Quais eram os crimes de Barrabás? Insurreição e assassinato. Barrabás estava tentando fazer uma rebelião. Provavelmente esse assassinato deve ter sido até de algum romano ou alguém que estava a favor dos romanos. E o povo prefere o quê? Alguém que possa sair das mãos dos romanos e conclamar uma rebelião, tentar ter uma segunda chance para uma rebelião, do que um homem que só prega amor e perdão. Pilatos, vendo que o povo está cada vez mais inflamado, querendo que crucifique Jesus, chega uma hora também que ele fala: quer saber, eu não vou ficar me dispondo aqui, podendo gerar uma guerra urbana aqui, eu lavo minhas mãos e esse Jesus vai morrer e a culpa é deles, a culpa é de vocês que pediram isso. E liberta Barrabás. E sabe quem é Barrabás nessa história? Sabe com quem Barrabás se assemelha? Eu. Barrabás é igual a mim. Eu sou igual a Barrabás. Você é igual a Barrabás. O que Barrabás representa nessa história? Um pecador, um criminoso, uma pessoa com culpa, pelo qual Jesus substituiu a morte. Barrabás estava sentenciado à morte, assim como nós
estávamos sentenciados à morte. Mas Jesus vem e toma o lugar de Barrabás e morre no lugar de Barrabás, como Jesus morreu em nosso lugar para que hoje nós tivéssemos vida. Assim como Barrabás, era nós quem deveríamos estar naquela cruz. Continuando aqui, versículo 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhes colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Lucas ele não está muito preocupado aqui na questão física da morte de Jesus, ele está mais preocupado com outros detalhes. Então, cada evangelho ele tem um foco, a pessoa que escreveu com um foco, e o Lucas não está muito focado na parte física, tanto que você vê que o relato aqui é curto. Que o relato aqui ele é curto. Mas era costume que o sentenciado carregasse a sua cruz até por sinal de vergonha. Mas Jesus sofreu um castigo tão desgastante, chicotada e surra e todas as outras coisas, que ele estava tão debilitado que ele mal conseguia carregar a sua cruz. Então aparece aqui Simão de Cirene, que vai carregar a cruz de Cristo. 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus aqui, ele está novamente predizendo a queda de Jerusalém, que aconteceria. Então, ele fala que as mães prefeririam que estivessem como estéreis. Uma mulher estéril, naquela época, era uma mulher envergonhada. Era uma mulher que a sociedade desprezava por não ter filhos. Então, Jesus aqui, ele inverte. Vocês iriam preferir ser estéreis do que ver o que vai acontecer com os filhos de vocês. Fala aqui que elas clamariam para que as pedras caíssem das colinas e cobrissem eles. Tamanho seria a angústia e a tragédia que viria. Versículo 31 diz aqui: se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? O que seria essa árvore verde e essa árvore seca? Estão fazendo isso com Jesus. A árvore verde, a árvore que está ali viva, dando frutos, que é uma árvore que não deveria ser cortada ou queimada. Estão crucificando e todas as coisas que estão fazendo. Imagine o que farão com uma árvore seca, que não tem serventia, que realmente tem que ser cortada. Ou seja, se estão crucificando e fazendo toda essa maldade com o príncipe da paz, o que dirá com essa geração que vai se levantar contra Roma em rebelião? Quão pior será o castigo a ser dado para eles. Isso é que Jesus está falando aqui. 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se era o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhes vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-se insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Como eu disse no capítulo passado, Jesus ele surpreende. Ele tem um amor incondicional que nós nunca alcançaremos. Então, mesmo com tudo que está acontecendo, Jesus ora para que o Pai perdoasse esses homens. Lembra da passagem? Ore pelos seus inimigos. Talvez alguns pudessem argumentar: é muito fácil falar. Quero ver fazer. Tá aqui. Jesus nunca falou da boca para fora. Nunca foi ensinamentos vazios. Sempre foi uma liderança por exemplo. E aqui, Jesus faz exatamente o que ele fala para nós fazermos. Ele orou pelos seus inimigos, não depois, num possível esquecimento de toda a dor causada, mas durante toda a dor sendo causada. O povo ficou observando, as autoridades ridicularizavam, os soldados ridicularizavam, até o criminoso que estava sendo cruzado junto ridicularizou Jesus. Todos tentando, e agora me veio até uma coisa na cabeça, talvez todos sendo usados pelo diabo para tentar Jesus. Lembra que lá fala que ele voltaria em momento oportuno? Não sei, talvez estivesse aqui usando todos, tentando fazer com que Jesus tivesse uma fraqueza e fizesse um grande poder, saísse da cruz e alguma coisa e arruinasse nosso plano de redenção. Então, todos vão tentar mexer no ego de Jesus. Você não é o rei de Deus? Até a inscrição em cima colocou o rei de Deus. Mas Jesus, como cordeiro mudo, se entrega para a morte. 2 criminosos, um à direita, um à esquerda, um
opta por continuar insultando Jesus, o outro reconhece que Jesus é justo, que Jesus não deveria estar ali, reconhece que ele é criminoso. São duas coisas muito importantes e que todos nós temos que fazer: reconhecer a justiça e a grandeza de Deus e reconhecer os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados. Esse homem faz isso e Jesus fala que ele estaria com ele no paraíso ainda naquele dia. Versículo 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. O que acontece aqui? Primeiro de tudo, o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu que separava o santo dos santos dentro do templo. O santo dos santos era o local onde somente o sumo sacerdote tinha acesso, que era o local onde a presença de Deus habitava. O véu que separava rasgou. O que isso representa? Que hoje não existe mais separação entre o santo e o santo dos santos. Ou seja, hoje a presença de Deus está aberta para todos nós. Todos nós temos acesso a Deus. Jesus brada em alta voz: Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. A crucificação, ela era um processo lento. As pessoas não morriam assim tão rápido quando Jesus morreu. Por isso, quando o centurião chega que Jesus realmente morreu após falar isso, em outro evangelho vai falar que ele coloca a lança lá, perfura e vê que sai água, aquele centurião vê que ali era algo sobrenatural. Tanto que o centurião reconhece, certamente este homem era justo. E em outro evangelho fala que ele era filho de Deus. Ou seja, o centurião se curva perante ao Cristo, reconhecendo que ele de fato era uma divindade. O povo, ao ver isso também, fala aqui que começa a bater no peito e afastar-se. O sinal de bater no peito simbolizava ou angústia, ou aflição, ou até arrependimento. Aquele povo, neste momento, reconheceu que ou de fato ele era o Messias, ou de fato ele era filho de Deus, ou que alguma coisa não natural aconteceu. Aquele povo provavelmente reconheceu ali que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus não era um homem normal. E saem dali angustiados, parte até arrependidos, ao ver que mataram quem não deveria. Versículo 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estavam para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Muitos dos rebeldes e criminosos que eram crucificados ou mortos dessa forma, eles apenas tinham seus corpos lançados ao léu como alguém sem honra mesmo, como que não merecia nem gastar uma cova com eles. Porém, não Jesus. José, um membro do conselho, tem uma atitude até certo ponto ousada, porque o conselho que tinha pedido a morte de Jesus, ele vai lá e se expõe, pedindo o corpo de Pilatos para enterrá-lo. E como é que era o sepultamento naquela época? Existiam cavernas, ou naturais, ou que eram escavadas, que serviam de túmulos, e nessas cavernas tinham prateleiras. Então, o corpo era colocado ali, depois era feito toda uma preparação de envolver o corpo e colocar especiarias e unguento para esconder o mau cheiro daquele corpo, para disfarçar o mau cheiro daquele corpo quando ele entrasse em decomposição. Por quê? Porque aquele sepulcro, aquela cova, ela seria utilizada mais vezes para colocar outros corpos. Então, depois que aquele corpo acabou a sua decomposição, que restasse apenas ossos, eles pegavam aqueles ossos, colocavam em uma urna e tirariam dali. E essa cova era, abre aspas, lacrada com uma pedra que tapava a entrada. Aqui menciona que, como era o dia da preparação, ou seja, vésperas do sabá, as mulheres que acompanharam Jesus foram para casa para preparar essas especiarias que eu comentei para ir lá e colocar no corpo, mas como se aproximava o sábado, elas não foram naquele dia para descansar conforme manda a lei judaica. Isso é importante para o próximo capítulo. O que Lucas está preocupado em mostrar aqui para a gente com todo esse relato? Lucas está preocupado em mostrar que essa história é verdade. Ele fala isso para Teófilo lá no capítulo 1, que todos esses fatos foram verídicos e que ele mesmo estudou e investigou e
correu atrás das fontes para poder passar um relato verídico. Então, para não ter dúvidas, Lucas faz esse relato aqui. Primeiro, de que esse sepulcro nunca tinha sido usado. Ou seja, não tinha outros corpos ali. Não tinha como você confundir o corpo de Jesus. Ah, sumiu o corpo de Jesus. Ah, não, era outro corpo, viu errado. Tiraram de outro corpo, de Jesus ainda estava ali. Não tinha outro corpo naquele sepulcro. Só ia ter o de Jesus. Então, se um corpo sumiu, era o corpo de Jesus. Segundo, de que essas mulheres acompanharam José até o sepulcro. Então, elas viram qual era o sepulcro. Então, quando elas vão para casa preparar as especiarias e, posteriormente, voltar, elas sabiam qual era o sepulcro. Elas não confundiram o sepulcro e tá aberto aqui, não tem ninguém, porque foram para o sepulcro errado. Não, elas sabiam qual era o sepulcro, então elas foram para o sepulcro certo. Então, Lucas ele tem essa preocupação. E assim encerra o nosso capítulo 23. Amanhã, encerramos o livro de Lucas lendo o capítulo 24. Um bom dia e fiquem com Deus.